E aí pessoas, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Agora que Você é Cristão. Peço perdão porque no vídeo anterior eu até errei o nome. Eu disse que o canal chamava-se Agora que Eu Sou Cristão, mas você e eu somos todos parte de um mesmo corpo. E como iniciamos agora esse canal, vamos dar início falando do início, falando do livro. Sente-se, prepare sua água, seu café, fique confortável e vamos à nossa vinheta. Muito bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você abraça o cristianismo, a primeira coisa que te ensinam é que aqui está a palavra de Deus. Aqui está a verdade única, inquestionável e que todo o ser humano deveria conhecer. Quando nós falamos sobre Deus, vem à nossa mente algumas questões. Porque se você for ver por toda a história da humanidade, houve N e N pensamentos e entendimentos sobre Deus, sobre deuses. Exemplificando para você aqui, por exemplo, se você pega o panteão grego, da antiga mitologia grega, você vai ver nomes muito comuns de deuses que eram venerados na antiga cultura helênica. Então você vai se deparar com nomes como Zeus, Poseidon, Ares. Você vai se deparar com mitos, com filhos de semideuses como Hércules, como Perseu, como Apolo era um deus, né? E outros nomes assim de semideuses. Você vai se deparar com histórias de pessoas assim que elas têm muitas coligações com deuses. E para você ver, não só no panteão grego, o panteão romano era uma cópia do panteão grego. Os deuses só mudavam de nomes, que deixavam de ter nomes gregos para ter nomes romanos. E você também pode aí ter conhecimento ou saber de outros panteões, como os panteões nórdicos, que fala sobre ali os 9 reinos, que está muito em evidência aí em filmes, quadrinhos da Marvel e coisa do tipo. Nós vamos chegar a esse entendimento. Mas também existem outros panteões muito conhecidos, como os panteões do povo azteca no México, o panteão do povo inca,
panteão do povo maia, até nas nossas terras brasileiras, os panteões de tribos tupi-guaranis, Gês, tupinambás e uma leva sem número de índios que tinham a sua religiosidade. Do outro lado do mundo você tem também panteões como o panteão nipônico, que responde pelo Japão, o panteão russo, que também tem uma leva de divindades, de deuses. Você tem panteão na Ásia Menor, como panteão chinês, panteão maori, panteão australiano. Então você tem um sem número de panteões de deuses, panteão de seres iluminados. E ainda que eu não falei dos panteões sumérios, os panteões africanos, iorubás, animistas, com os quais descendem as religiões aí de matriz africana, muito comuns no nosso país. Então, aí fica aquela questão, por que que as pessoas geralmente elas dizem que aqui sim está a verdade, a palavra de Deus, e as outras não são a palavra de Deus? Você tem alguma coisa do tipo? Porque se você for perguntar para um muçulmano, ele vai dizer que o Alcorão é a palavra de Deus, que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Se você for perguntar para um budista, ele vai dizer que os ensinamentos de Buda é que leva à iluminação, que são verdades. Se você perguntar para alguma pessoa que segue o confucionismo, a religião antiga da China, eles vão dizer que os escritos de Confúcio é que traziam ali a nobreza para a alma humana. E seguidores do taoísmo, seguidores das religiões da Ásia Menor, seguidores de inúmeras outras religiões menores, algumas sem tanta expressão, cada uma vai trazer para si o leque de que é a verdade suprema, a verdade inquestionável, a verdade de que o ser humano precisa de uma ligação com o divino. Então assim surgiram os credos de fé. É difícil falar quando surgiu a religião, e qual foi a primeira religião do mundo que surgiu. Se você for levar por esse lado, nós entendemos que a primeira religião a ser registrada foi a religião dos Sumérios. A religião dos Sumérios, porque eles inventaram a escrita cuneiforme. Olha, agora eu estou falando de história. Eles inventaram a escrita cuneiforme. Então, por inventar essa escrita, eles começaram a colocar em tábuas de argilas a documentação de muitas coisas. Começaram a documentar leis, começaram a documentar regras, começaram a documentar os seus diários, começaram a documentar a sua história, começaram a documentar suas colheitas, começaram a documentar fatos ali, tratados, negócios, e começaram também a documentar a sua religião. Na história do ser humano, quando você pega assim, você vai ali mais ou menos lá atrás, 4.000 anos antes de Cristo, quando foi inventada a escrita cuneiforme, que foi o primeiro modo de escrita. Depois, passando alguns séculos assim, os egípcios também inventaram o seu método de escrita, que é totalmente diferente do método cuneiforme. Não se sabe se os egípcios tiveram inspiração com os sumérios, porque são regiões um pouco ali que, tipo, próximas, que poderiam ter laços comerciais, que poderiam ter negócios entre essas religiões. De certa forma, porque a Suméria, ela ficava ali onde hoje é o Irã, onde hoje é aquela região ali do Crescente Fértil, né? A região ali da Mesopotâmia, a região da terra entre rios. E aquela região constantemente ela mudou de nome. Ela se tornou Assíria, ela se tornou Babilônia, né? E então ela mudou de nome constantemente. Uma região que realmente tinha uma religião pagã, uma região que tem uma história muito rica em termos de religião, em termos de fé, em termos de muita documentação ali que tem certo peso na história. Então aí depois de algum tempo veio os documentos que começaram a escrever a Bíblia Sagrada.
Mas ainda continua a pergunta: por que que ela é a palavra de Deus? Por que que as religiões cristãs elas afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que que outras não poderiam ser a palavra de Deus? Porque outros credos, eles não se colocam como palavra de Deus. É muito simples e ao mesmo tempo muito complexo responder. Porque tudo é muito complexo. Porque há verdades científicas que estão contidas nesse livro. E quando a verdade científica da fé, a verdade científica escrita, ela se contrasta com a verdade que o ser humano vive, ela se afirma, ela é validada. Não tem como você tirar um fato científico, um fato real, que foi documentado a um documento de centenas até milhares de anos atrás. Tá. Comenta aí embaixo. Por que que você acha que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que que você acha que a verdade está contida na palavra de Deus? Que nós teremos o prazer de estar te respondendo e até muitas vezes causando um debate aí entre as pessoas. Fica aquela coisa assim, sabe? Ah, porque profeta tal falou, porque Jesus Cristo falou, porque legal. Se você for em outros livros, os outros que trouxeram as verdades daquelas religiões, eles também falaram. Então falar por falar precisa ter algo a mais, precisa ter alguma coisa a mais, sabe? Precisa ter algo a mais. E algo a mais é algo que saia do ambiente natural e te leve para um ambiente que seja sobrenatural, que seja divino, que seja inexplicável. Neste livro aqui contém respostas para isso. E nós vamos agora, a partir do próximo vídeo, começar a entender algumas respostas que se traduzem como verdades. Por que que este livro é considerado a verdade? Tá ok? Olha, curta, compartilhe, comente. Fala pro seu pessoal, amigo, pessoal da sua igreja, uma pessoa que estiver desviada, uma pessoa que até gosta desse assunto, para se inscrever no nosso canal. Se inscreva também e vem com a gente. Nós esperamos aqui trazer uma boa comunidade para entendimento, porque o nosso chamado é trazer o conhecimento. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo perece porque falta o conhecimento. Então, se o conhecimento fosse uma coisa muito importante, uma coisa que tinha que ser ali primazia na vida do cristão, não teria tanto engano como se tem hoje. Ok? Nunca se esqueça de uma coisa: absorver todas as coisas e retende o bem. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus. E não esqueça, ó, eu tenho um canal aí, ó, canal nível 14. Conheça lá meu canal, que ali fala sobre conhecimento, mas conhecimento de maneira geral, conhecimentos gerais em diversas vertentes. Tá ok? Fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.